Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a eletrostática, uma parte da eletricidade aí que pode aparecer nos seus vestibulares e que trata aí dos vetores, força, campo elétrico, carga, eletrização, ok? Para isso, então, nós vamos começar aqui identificando o seguinte. Quando nós falamos em carga elétrica ou eletricidade de uma partícula, nós estamos falando o quê? Partículas carregadas, partículas que têm eletricidade. E essa eletricidade contida nas partículas são contidas em quem? Nos prótons, com uma quantidade de eletricidade positiva, mais E. Elétrons, com uma quantidade de eletricidade negativa, menos E. E nêutrons, cujo nome já diz, neutro, não tem carga. Legal? Ora, então, próton positivo, elétron negativo. Mas, ora, cara, qual é essa quantidade de eletricidade? Está aqui, ó, quantidade de eletricidade de uma partícula carregada, tá? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Charles Coulomb, o cara que aí identificou, quantizou, né, a quantidade, né, fez a quantização da carga. Ora, meu amigo, então veja só, quando eu falo um próton, mais 1,6. Quando eu falo um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Cara, o advento aí das tecnologias levou os cientistas a descobrirem partículas menores ainda, as chamadas subpartículas atômicas. Por isso, aí você tem uma quantidade menor que a chamada quantidade elementar, carga elementar. O advento, então, das tecnologias mostrou-se útil para identificar quantidades menores. E aí, as subpartículas atômicas de interesse para nós são somente quem? O quark up e o quark down, tá ok? Subpartículas atômicas, onde você vai ter quark up com uma quantidade mais 2/3 e down menos 1/3 da carga elementar. Fechou? O que eles fazem, esses quarks? Eles são os componentes, quem compõe as partículas chamadas prótons e nêutrons. E os elétrons, pica-pau? Não há necessidade porque o elétron, a classificação dele como partícula, depois descobriu-se que ele também tem aí a mesma caracterização de subpartículas. Ora, velho, então peraí. Para montar um próton, o que eu preciso? Então, eu preciso de uma carga mais E. Então, o que eu vou precisar de quark up e o que eu vou precisar de quark down? Vamos dar uma olhadinha? Ora, cara, para montar um próton, eu vou precisar de 2 quarks up, 2 vezes 2/3. E um quark down, 1 vez menos 1/3. Quando eu junto tudo isso, eu tenho, então, uma carga elementar, um E, ou mais E. Legal? Agora, quando eu quero montar um nêutron, então eu vou precisar lá de um quark up, só que o quark up é mais 2/3. E o nêutron tem carga zero. Então, peraí, se eu colocar um quark up, eu preciso acrescentar 2 quarks down. Para quê? Para que a somatória dê, então, total zero. Legal? Moçada, isso, então, é a composição das partículas e a apresentação das subpartículas atômicas de interesse para o vestibular. Show? Agora, meu amigo, eu vou carregar um corpo, deixar um corpo eletrizado, beleza? E se esse corpo estiver eletrizado, o que vai acontecer? Eu tenho uma quantidade de carga acumulada nesses corpos. E essa quantidade de carga acumulada nos corpos é medida como? Pela diferença de partículas positivas e negativas. Certo? Tudo bem? Ora, cara, se eu tiver uma quantidade positiva, número de prótons, igual à quantidade de cargas negativas, elétrons, a carga total desse corpo vai ser zero. Mas, cuidado, se a carga total é zero, não quer dizer que ele não tem cargas. Quer dizer apenas que o número de positivas é igual ao número de negativas. Beleza? Tudo bem? Tá? Então, cuidado com essa informação de vestibular. Um corpo neutro, um corpo equilibrado, um corpo com carga total igual a zero, significa que não tem cargas? Errado. Um corpo neutro, equilibrado ou com carga total igual a zero, é por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá joia? Fechou? Beleza? Agora, para mover, para estudar, para entender esse movimento de cargas, nós podemos fazer o quê? Um corpo que ficou positivo. É um corpo que perdeu elétrons. Um corpo que ficou negativo.
é um corpo que ganhou elétrons. Então, sempre a movimentação dos elétrons, nunca a movimentação dos prótons. Não há movimentação de próton. Se você movimentar um próton, você altera o elemento químico, beleza? Tudo bem? Entenderam essa ideia? Lembra do número atômico lá na química? Se você altera o número de prótons no núcleo, você altera o elemento químico. Então, cara, é sempre a movimentação de elétrons. Por isso que se chama eletricidade. É eletricidade e não protricidade, neutricidade. Você chama eletricidade porque o foco ali são os elétrons, movimento de elétrons. Ora, então, posso simplesmente colocar o quê? Para o caso de um corpo ser carregado ou descarregado, para você ter um corpo carregado positivamente ou negativamente, eu faço a movimentação de elétrons. E aí, posso simplesmente aplicar a equação Q igual a N vezes Z. Ó, legal? Beleza? Corpo, então, carregado positivo é o quê? Um corpo que perdeu elétrons. Um corpo carregado negativo é um corpo que ganhou elétrons. Fechou? Aí você tem, então, um corpo carregado. Legal. Um corpo carregado pode eletrizar outro corpo. Podem dois corpos se eletrizarem. E essa eletrização, eu estou aqui trabalhando com vocês, a eletrização por contato, ok? Existem outras eletrizações, eletrização por atrito, eletrização por indução, por efeito fotoelétrico, mas aqui, cara, eu vou trabalhar com vocês o contato. Estabelecer o contato entre dois corpos faz com que esses corpos entrem num equilíbrio elétrico, tá joia? Então, o que eu tenho que ter? Primeiro, um corpo carregado. Tá, ok? Então, pelo menos um desses corpos tem que estar carregado, tá? Ou A, ou B, ou ambos. Pelo menos um tem que estar carregado. Ora, isso vai me levar, então, a uma ideia chamada somatória de carga inicial. Uma quantidade de carga inicial ali, do conjunto, corpo A, corpo B, tá? Com uma quantidade inicial. Vou estabelecer o contato entre eles. E ao estabelecer o contato entre eles, momentaneamente, não precisa ficar em contato eterno, estabelecer um contato, tá? Após alguns instantes, não precisa ser longo esse tempo, mas após alguns instantes, quando esses corpos forem separados, eles vão ter atingido um equilíbrio elétrico, ou seja, vão ter atingido uma quantidade de carga igual entre eles. Portanto, no final, você vai ter ali uma somatória de carga, onde os corpos A e B vão estar com a mesma quantidade de carga. Q' mais Q'. Mas, e aí? Como é que eu vou saber essa quantidade final? Ora, cara, seguindo o princípio da conservação da quantidade de carga. Tá? O princípio esse que diz o quê? Adaptação de Lavoisier. Não se cria e não se destroem cargas elétricas, apenas se transporta. Mas peraí, Lavoisier não é assim? Não era assim porque Lavoisier diz respeito à conservação de energia. Aqui a gente está fazendo uma analogia, dizendo o quê? Cara, então, se eu não crio elétron, se eu não destruo o elétron, então o que tinha de elétron antes vai ter no final. Então a somatória de carga antes tem que ficar igual à somatória no final. Tá ok? Princípio da conservação da quantidade de carga elétrica. O que tem no início tem no final. Somatória de cargas no início igual a somatória de cargas no final. Show! Então, quer dizer, vamos colocar a situação ali, ó. Cargas no início, QA mais QB. Cargas no final, Q' mais Q', portanto 2Q'. Ora, então cada corpo no final vai ter uma carga Q', sendo quanto? Sendo o conjunto dividido pelas cargas associadas. Então, você tem ali, ora, duas cargas, QA e QB, quantidades de A e de B, dividido por corpos em contato, 2. QA mais QB dividido por 2. Legal? Então, cada corpo adquire uma quantidade de carga igual e de mesmo sinal. Fechou? Eletrização por contato. Ora, outras situações eu trago aí em outro vídeo para você, moçada. Se os corpos são de tamanhos diferentes, cara, será que vão acumular a mesma quantidade? E se tiver mais de 2 corpos, 3 corpos, beleza? Fica aí na expectativa, eu trago para vocês. Por enquanto, galera, agora, se você deixou 2 corpos carregados, o que vai acontecer? Eles vão trocar força, beleza? Força elétrica. E essa força pode ser de atração ou de repulsão. Quando nós teríamos força de atração? Quando as cargas tiverem sinais opostos, certo? A negativo, B positivo, ou A positivo, B negativo,
Sinais opostos, atração. Quando que elas serão de repulsão? Quando tiverem o mesmo sinal. A e B positivas, A e B negativas. Então, moçada, atração quando tiverem sinais opostos. Repulsão, tá? Quando tiverem sinais iguais. Beleza? Lembrar aqui, ó, beleza? Importante lembrar que a força trocada entre esses corpos obedece à terceira lei de Newton. Quer dizer, porque o corpo A é maior, o corpo A tem mais carga que o corpo B, então A vai fazer mais força? Não! A e B trocam forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Terceira lei de Newton. Cara, é verdade, terceira lei de Newton atua sempre, né? Ação e reação. Então, moçada, mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. E essa força é medida como? Novamente, lei de Charles Coulomb. Então, sobre a interação elétrica entre corpos carregados, está lá, lei de Charles Coulomb, que diz o quê? A força de atração ou de repulsão, então é válida tanto para atração como para repulsão elétrica. Essa força, ela mede o quê? A intensidade da força trocada entre os corpos, como? Como sendo K, Qzão, Qzinho, ou K, QA, QB, ou K vezes Q1, Q2. Então as letras, cara, tanto faz. Tá? Você vai ter o quê? K, constante eletrostática, que multiplica o quê? Multiplica a carga de um corpo vezes a carga do outro corpo. Então, a interação entre dois corpos, dependendo da multiplicação da carga deles. Tá? Então, QA, QB, dividido pela distância. Distância é essa medida entre os centros. Como são partículas, praticamente partículas pontiformes, meu velho, então o que vai acontecer? As dimensões do corpo são irrelevantes. Ora, mas o R, a distância aqui, é a distância entre os centros dos corpos. Fechou? Beleza? Então, K, Qzão, Qzinho, ou K, QA, QB, ou K, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado. Legal? Ora, força é essa que depende, então, lá, de uma constante chamada K, constante eletrostática. Vem comigo para a gente conversar um negócio à parte aqui. Cara, quando a gente fala constante eletrostática, tá? Nós estamos falando o quê? Olha, F igual ao K, Q, no caso QA, que multiplica QB, dividido pela distância ao quadrado. Isolado o K na equação, ficaria o quê? F, R ao quadrado, passando o R para o outro lado da igualdade, dividido pela a multiplicação das cargas, QA e QB. Ora, em termos de unidades de medida, olha só, então você vai dizer o quê? Força é Newton, distância em metros, beleza? Sistema internacional, metros, só que está ao quadrado, então metro quadrado, dividido aqui, ó, por carga vezes carga, então Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado, tá joia? Legal? Tá, essa é a unidade de medida. Mas, qual é o valor de K? Então, K, constante eletrostática, tem valor no vácuo de 9 vezes 10 elevado à nona, 9 vezes 10 à nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá joia? Agora você fala assim, poxa, mas eu tenho que decorar esse número aqui? Não precisa, toda constante é dada no vestibular, ok? Todas as constantes são fornecidas. Mas, Pica-Pau, se não for fornecido? Se não for fornecido, é porque não vai ser utilizado. Vai cancelar, vai desaparecer, não vai fazer parte do exercício. Então, as constantes são fornecidas. Tudo bem? Ficou tranquilo? Legal? Moçada, ótimo, tá? Agora, uma última pergunta aqui para vocês, um último detalhe. A equação apresenta, então, K, certo? Como sendo diretamente proporcional a esse produto, inversamente proporcional a esse produto. Certo? Então, correta essa minha afirmação? Matematicamente, sim. Agora, fisicamente, não. Por quê? Porque, moçada, K é constante. Constante não depende de nada. Então, você fala assim, a constante eletrostática é diretamente proporcional a esse produto, inversamente proporcional a esse produto? Não, constante é sempre constante, não depende de nada. Eu uso essas relações para chegar no valor que sempre existiu. Fechou? Tá ok? Então é isso aí, moçada. Constante é sempre constante. Legal?
Ora, vamos voltar aqui. Vamos voltar e dizer o quê? Poxa, cara, então eu tenho uma equação essa que depende da constante e depende inversamente do quadrado da distância. Quer dizer o quê? Cara, olha lá, inversamente do quadrado da distância vai me levar então a um gráfico esse onde eu tenho força proporcional ao inverso do quadrado da distância. Significando o quê? Significando que se a distância aumenta, a força diminui. Mas espera lá, se a distância aumenta, a força diminui. Mas diminui proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Significa que se você dobrar a distância, o que vai acontecer? Dobrando a distância, você vai ter o quê? A força reduzida 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força vai ficar reduzida 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, aumentar a distância 4 vezes, o que vai acontecer com a força? Reduzida 16 vezes. Agora vamos fazer o contrário. E se a distância for reduzida à metade? Ah? E se a distância cair pela metade, o que vai acontecer com a força? Vai aumentar 4 vezes. Por quê, moçada? A força é sempre proporcional ao inverso do quadrado da distância. Beleza, Pica-Pau. Ó, desenha isso para mim. Coloca no gráfico, coloco. Vem cá, pra você ver. Olha só. No gráfico, então, você está vendo comigo que o gráfico tem o formato de uma hipérbole, certo? Gráfico com formato de hipérbole. Cara, a força máxima acontece aonde? Na superfície do corpo, ok? Na superfície do corpo, eu vou ter a força máxima. Legal. Ora, Pica-Pau, se eu dobrar a distância, se eu passar por uma distância 2r, dobrou a distância, a força cai 4 vezes. Então, se era F, passa a ser F sobre 4. Legal? Tá ok? Aqui estou diante de um gráfico de força por distância. Ou, se preferir, essa distância medida aí como a letra R da equação original, né? Do inglês range. Tá ok? Ora, mas Pica-Pau, se eu colocasse aqui, como já apareceu em vestibular, um gráfico de força, esse gráfico relacionando força por, olha só o que eu vou colocar aqui para vocês, força por inverso do quadrado da distância. Olha que louco, nesse eixo F, nesse eixo 1 sobre R ao quadrado. O que vai acontecer? Bom, meu amigo, força não é K, Qzinho sobre R ao quadrado? Essa parte aqui, o numerador, essa parte da equação é constante. K, as cargas que se multiplicam, que multiplica 1 sobre R ao quadrado. Cara, então peraí, você tem esse termo todo aqui constante. Então você tem um gráfico onde você vai ter uma constante que multiplica 1 sobre R ao quadrado. Quem que é 1 sobre R ao quadrado? Ora, cara, é o outro eixo, x. Meu amigo, que estrutura de equação é essa aqui? Não é de primeiro grau? Então, o gráfico aqui vai ser uma reta, beleza? Uma reta por quê? Cara, você está relacionando uma variável aqui, ó, proporcional a uma constante que multiplica a outra variável. A outra variável que é 1 sobre R ao quadrado. Legal, né, moçada? Beleza? Diferenças aí, cuidado. Então, ó, sempre olhar a legenda do gráfico. Show? Vamos voltar. E aí, falar para vocês o quê? Cara, nossa... Dessa forma, então, eu posso determinar, eu posso calcular a força ou ainda visualizar através do gráfico as relações entre força e distância. Legal? Beleza, galera? Capão, e a força resultante para a gente fechar? Cara, muito legal. O que pode acontecer quando tiver vários corpos interagindo? Velho, putz, como é que eu vou fazer? Vem comigo. Olha, lembra, a gente viu aqui, ó, a força relacionada com a distância. Legal, força relacionada com distância. Mas se eu tiver, então, vários corpos interagindo, então coloquei aqui, ó, um corpo 1, tá? Com uma carga Q1, corpo 2, com uma carga Q2. E aqui um outro corpo, um corpo 3, com uma carga Qzinho. Então você fala assim, olha, Capão, esse corpo aqui positivo, mais. Esse corpo negativo, menos. E esse corpo positivo, mais. Olha lá. Corpo Q1 interagindo com o corpo Qzinho. Positivo com positivo, repulsão.
repulsão elétrica. Aqui, ó, a força que o corpo 1 aplica sobre o corpo 3. Aqui, ó, negativo com positivo, atração. Força que o corpo 2 aplica no corpo 3. Vocês têm aí 2 vetores força sobre esse corpo Qzinho. Não existem ações e reações? Claro, então lá, ação vai ter a respectiva reação. Ação aqui, ó, vai ter a respectiva reação. E entre esses dois também, ação e reação. Mas o meu alvo, a minha ideia, o meu foco é trabalhar ali com o corpo 3. Então, qual é a resultante sobre o corpo 3? Vamos, então, deixar de lado esses 2 corpinhos aqui, beleza? Apaga para não chamar a atenção, mudar o foco, desviar a atenção de vocês. E aí você fala assim, nesse corpinho, cara, 2 vetores vai me dar o que? Uma resultante elétrica. Ó, 2 vetores me dando uma resultante. Eu vou ter aqui, então, lá, uma resultante elétrica atuando sobre essa partícula 3. Essa resultante elétrica vai depender aí do quê? Do ângulo formado entre os vetores. Aqui, ó, ângulo formado entre os vetores. Chama de alfa, tá bom? Se alfa for 90 graus, que legal, meu velho, sabe por quê? Se o alfa for 90 graus, a resultante pode ser calculada por Pitágoras. Então, você vai ter a primeira força F13 ao quadrado, mais a segunda força F23 ao quadrado. Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas, pica-pau, se o ângulo for diferente de 90 graus. O que é diferente de 90? Qualquer coisa, velho. Qualquer valor. Então, vamos supor, 0. Pode ser 180? Então lá, resultante igual F13 ao quadrado, F23 ao quadrado, mais 2 vezes F13 vezes F23 cosseno de alfa. Legal? Então, moçada, lei dos cossenos, lógico, adaptada à física aqui, ó, estou trabalhando com esse ângulo, o ângulo entre os vetores, e não com o ângulo de face ao lado que eu determino. A lei dos cossenos trabalha com esse ângulo. Eu estou trabalhando com o seu suplementar. Então, vou mudar ali, vou mudar a região do círculo trigonométrico, mudo o sinal aqui, ó. Então, moçada, adaptação da lei dos cossenos aqui. Show? Para ângulo igual a 90, Pitágoras. Para ângulo diferente de 90, lei dos cossenos. Ok? Moçada, muito obrigado, é essa a ideia. Então, com isso, nós temos aí a vetorização do vetor resultante, né? Ok? A resultante elétrica. Muito obrigado, até o próximo. Valeu!